Boa noite, irmãos. Estamos com vocês nesse culto desse domingo e nós vamos começar esse culto agora e logo em seguida vamos ouvir alguns cânticos. O louvor vai estar ministrando os cânticos e logo em seguida vai estar ministrando a palavra. Mas antes eu quero orar com você, abençoar a sua vida, porque certamente Deus vai ser sobre a sua vida, sobre esse culto de hoje. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar essa vida que está me ouvindo nessa noite. Que esse momento venha a ser um momento específico, um momento de bênção, tanto para ele como para ela que me ouve aqui agora, Pai. Traga a tua paz, traga a tua graça, meu Deus. Se porventura alguém estiver sentindo alguma dificuldade, alguma luta, que talvez está impedindo de ouvir esse culto, assistir esse culto, Pai, nós queremos ministrar sobre essa vida aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu clamo por se houver alguém enfermo, alguém que está com alguma enfermidade, venha curá-lo agora também em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, e nos traga a tua presença sobre esse culto de hoje. Eu oro, agradeço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar com os cânticos, Deus vai falar ao seu coração através do cântico, vamos entoar lindos cânticos espirituais e vamos bendizer o nosso nome, o nome de Cristo Jesus nessa noite. Irmãos, graça e paz, nós estamos reunidos nessa noite para adorar nosso Deus, bendizer o nome dEle, cantar cânticos que exaltam a pessoa do nosso Deus e também receber uma palavra abençoada para as nossas vidas. E você que não pode estar aqui no templo, por causa do momento que nós estamos vivendo, nós queremos convidar você que está em casa, que está participando agora desse momento, desse culto, dessa celebração, estar cantando conosco alguns cânticos. E a gente vai estar cantando esses cânticos adorando o nosso Deus. O primeiro cântico que nós vamos estar cantando, vem, porque essa é a hora da adoração, e a gente vai estar tocando aqui, e você cantando em casa junto com a gente vai ficar muito bom, vai ficar muito bonito. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como está para assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Lá no início, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como está para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Aleluia. Deus seja abençoando as nossas vidas. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Essa música que nós vamos cantar agora, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal de que a chuva de Deus vai cair, que a mão do Senhor está cuidando de cada um de nós, nos momentos bons, nos momentos tranquilos, mas também nos momentos difíceis. Nós vamos estar juntos cantando essa canção, e você que está em casa acompanhando essa transmissão vai poder cantar junto e vai ficar muito bom, abençoado em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas
portas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, na tua casa. Somos gratos porque a tua boa mão está conosco e tem nos abençoado. Obrigado pelo privilégio que temos de poder cantar, de bendizer o teu nome santo. E mesmo não podendo nos reunir fisicamente, aglomerados aqui no templo, ó Pai, podemos nos juntar através da internet, através das ferramentas que estão à nossa disposição. Obrigado, ó Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado do teu povo. Receba o nosso canto, receba a nossa adoração. Assim nós entregamos e colocamos na tua presença, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, é bom estar com vocês, poder então meditar na palavra de Deus. E eu quero começar então esse culto lendo o texto de Lucas. Já pode abrir a sua Bíblia, se quiser abrir comigo, de Lucas capítulo 19, versículos 1 até o verso 10. É uma linda história. Ela conta a história de salvação, uma história de superação, e eu creio que Deus tem algo para falar na sua vida e através de você, usando esse texto. Então vamos observar então a salvação de Zaqueu, onde Zaqueu tem um encontro com Cristo Jesus e sua vida é totalmente mudada. Então vamos ao texto, tá? Me acompanhe. Lucas 19, a parte do verso 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus nos abençoe nesse texto lido, que Ele venha edificar a nossa vida no nome de Jesus Cristo. Então vamos ao texto, vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus. Se observarmos então esse texto aqui, analisarmos algumas coisas, fomos observarmos o contexto dele, logo de princípio nós observamos que Zaqueu estava em Jericó e Jesus Cristo passava por ali. Eu lembro que algumas ministrações, talvez você tenha gravado por aí, que Jericó era como se fosse um lugar de passagem para ir até Jerusalém. Jericó era o lugar onde pessoas abasteciam, tá? Eles pernoitavam, eles dormiam ali e muitas vezes ao amanhecer eles então iam até Jerusalém, porque o caminhar entre Jericó e Jerusalém dava-se em torno mais ou menos entre os 25, 23 quilômetros por ali. E era um lugar de difícil acesso, esse caminho. É lugar de montanhas, é lugar onde que alguns salteadores, alguns bandidos ficavam entre os montes, entre algumas montanhas ali, tentando então roubar de alguém que passasse por ali. Talvez algum mercador passasse por ali. Era geralmente as pessoas se passavam ali em multidões, em cerca de mais de uma pessoa, como se fosse um comboio, 10 pessoas, famílias reunidas, para poder passar por ali então, para poder ficar livre de qualquer ataque do inimigo. E Jericó, então, era esse lugar que ele estava. E Zaqueu estava ali. O texto fala também que Zaqueu, ele era um homem que cobrava impostos. Ele era um homem que, de uma certa forma, ele não tinha uma boa reputação entre o povo judeu.
Porque esse cargo de cobrar impostos entre o próprio povo judeu era o ofício de um judeu. O povo romano que dominava então a Israel nesse período, eles davam um título, eles davam uma autoridade para uma certa pessoa, e essa pessoa aqui diz que Zaqueu era um dos principais, então ele era como se fosse um chefe daqueles que cobravam impostos ali. E ele era tido como uma pessoa que era odiada então pelo povo judeu. E o texto conta que Zaqueu ouviu falar de Jesus Cristo, ele percebeu que Jesus Cristo era alguém importante, estava em ascensão a Jesus Cristo nessa época, nesse momento aqui, e Zaqueu então, ele queria então ver Jesus. Ele soube que Jesus Cristo estava passando por ali. E de repente então o texto fala que Zaqueu, ele sobe em uma árvore, porque ele era de pequena estatura. E quando Zaqueu sobe nessa árvore, a multidão está chegando, está vindo a multidão. E, por sua surpresa, quando aquela multidão está passando, Jesus Cristo para exatamente naquele lugar, ponto referente onde Zaqueu estava. E Jesus Cristo, vendo Zaqueu em cima da árvore, ele conversa com Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu estarei na sua casa, vou até a sua casa. É interessante, o texto que nós acabamos de ler, ele fala então, ele comenta, ele menciona essa questão. E outras coisas mais aconteceram que eu quero compartilhar com vocês, depois eu quero fazer 3, 4 divisões, para nós entendermos exatamente algumas coisas sobre a vida de Zaqueu. E o texto fala também que algumas pessoas murmuraram, algumas pessoas diziam que Jesus Cristo, ele comia com pecadores, ele estava na casa de pecadores. Como isso poderia acontecer? Se ele era um homem santo, um homem de Deus, como ele poderia então ficar com pecadores ali? Ele poderia ter, como posso falar, ele poderia ter então estar perto dessas pessoas. Mas as pessoas que ali estavam não compreendiam exatamente o que Jesus Cristo tinha, o que ele queria, o que ele iria fazer na vida de Zaqueu. Eu posso aprender com vocês que Zaqueu, ele precisava entender que Deus o amava e que Deus tinha um plano para a sua vida. A Bíblia diz em Evangelho de João, capítulo 3:16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda um texto lá em João 10:10, parte dele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Então, exatamente, Zaqueu era a pessoa que se encaixava nesse texto que acabamos de ler aqui. Porque Deus amava Zaqueu. E Deus estava providenciando Jesus Cristo ali para que pudesse, então, ser conhecido por Zaqueu. Eu acredito, meu amado, e posso dizer isso com toda certeza, que você que está me ouvindo aqui agora, assim como Zaqueu ali no passado, Deus o ama profundamente. E Deus tem planos para a sua vida. Deus é aquele que providencia meios, circunstância, situação, para que você possa estar mais perto dele. Para que você possa enxergar e ver, experimentar também o grandioso amor de Deus para a sua vida. O texto fala que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus Cristo, ele tomou uma providência de ir até lá, mas ele não sabia que tudo aquilo Deus já tinha preparado naquele momento para que Jesus Cristo encontrasse com ele. E todo homem pecador precisa entender que Jesus Cristo é a solução. Então Deus amava e tinha um plano para Zaqueu, para a vida de Zaqueu. E posso observar aqui também, dentro desse contexto, que Zaqueu, ele era pecador. E Zaqueu, por ser um homem pecador, ele estava separado, então, de Deus. A Bíblia fala que o pecado, que as coisas erradas, elas distanciam as pessoas de Deus. Como nós já vimos no texto aqui, de Lucas 19, versículo de 1 a 10, Zaqueu, ele era considerado, ele era um homem que tinha seus pecados, era um homem que estava errado, era um homem que estava afastado de Deus. Então Zaqueu, ele era um pecador, e por ele ser pecador, ele estava então separado de Deus. O pecado é um erro, a pessoa erra o alvo que é o próprio Deus. E há um texto em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O pecado, então, ele faz uma separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Existe como se fosse um abismo, algo que o separa, então. E não tem como o homem ir até Deus como ele está, porque o pecado nos separa de Deus. É interessante, ainda há um outro texto, Isaías 59, versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado da humanidade, o pecado da pessoa, o erro da pessoa, então, das nossas falhas, é como se eles escondessem as faces de Deus, para que não ouça a minha petição, não ouça a minha oração, para que não ouça a mim, não veja a mim. Então existe uma separação, algo que nos separa de Deus. Nós sabemos que Deus é perfeito, Deus é santo, e o homem é pecador, e que há então um grande abismo entre os dois. De que forma então se resolve essa questão? De que forma então Deus ia providenciar para que Zaqueu então, que era pecador, ele pudesse então chegar então até Deus? Se o pecado então impede, Zaqueu era alguém que era pecador, então ele não tinha um acesso a Deus. Então como resolver essa questão? Como Zaqueu poderia então chegar até Deus? Aquele que parou debaixo daquela árvore, que Zaqueu estava em cima da árvore, ele sim era a solução para Zaqueu. Jesus Cristo é a única solução para Zaqueu, que era um homem pecador. Jesus Cristo, ele ainda hoje é, meu amado, ainda é a única solução para o homem pecador. Através de Jesus Cristo, todo homem pecador pode chegar até Deus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, mas é através de Jesus Cristo que o homem pode chegar, então, até Deus. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei se você entendeu esse versículo, mas ele diz isso assim. Vou repeti-lo novamente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo está dizendo isso, que é através dele que o homem pecador consegue então chegar até Deus. Aquele abismo que separava o Deus Santo do homem pecador. Então, Jesus Cristo, ele é a solução do homem para que ele possa então vir e chegar até Deus. Aquela lacuna, aquele meio, aquilo que impedia então do homem chegar até Deus, ele é resolvido através de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu quero dizer isso? Que Jesus Cristo, ele providenciou o meio, e o próprio Deus deu a sua vida, para que mesmo eu sendo pecador, eu viesse a ter a salvação em Jesus Cristo, para que pudesse então ter acesso a Deus. Como é bom, como é belo ver isso. Deus nos amou profundamente. O pecado nos separava de Deus, e Deus providencia então um meio para que o homem possa então ter essa salvação. E Deus provou o seu próprio amor para comigo e para com você. E nós então chegamos até Deus através de Cristo Jesus. Por fim, eu posso observar aqui que as atitudes de Zaqueu, ele diz o texto aqui da seguinte forma:
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, se pequei em alguma coisa, alguém, restituo 4 vezes mais. Veja só o verso 9. Então lhes disse Jesus: houve salvação nessa casa, aleluias, glória a Deus, pois que também este é filho de Abraão. Então Zaqueu, nesse momento, ele tomou uma decisão de salvação em Jesus Cristo, que toda a humanidade precisa fazer, é reconhecer que Jesus Cristo é a solução para o homem pecador. Zaqueu tomou essa decisão. O que aprendo então aqui nesse texto? Que Zaqueu recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. E isso é diferença para que a pessoa possa ir para o céu e estar com Deus. Assim como Zaqueu tomou a decisão de Cristo Jesus entrar na sua vida como o Senhor e Salvador da sua vida, você também pode tomar essa decisão. Se você ainda não o fez, é o momento de você fazer agora. Eu quero ver alguns versículos com você. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ainda em Romanos 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja só Efésios 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus preparando a salvação para a sua vida, porque Ele ama você profundamente, meu amado. Apocalipse 3:20. Embora um texto falando sobre uma igreja que estava afastada do Senhor, e talvez você esteja afastado de Deus, é o momento de você voltar para Ele. E então Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Meu amado, esse texto está dizendo, se você então tomar a decisão de salvação, imagine, veja comigo, você é a casa onde Deus quer habitar. Se você então abrir o seu coração, se você tomar uma posição de pedir que Deus entre na sua vida, Deus vai entrar na sua vida e vai fazer melhorias profundas, grandiosas, porque Deus quer. E Deus quer fazer essa mudança na sua vida, basta você deixar que Ele entre na sua vida. Zaqueu deixou que Jesus Cristo entrasse na sua casa, e sua casa foi mudada, a sua vida foi mudada, porque ele percebeu que Jesus Cristo poderia fazer isso, e Jesus Cristo fez na vida de Zaqueu. Eu convido você nessa noite a pensar nesse texto, a ver o que Deus pode fazer por você. Ele fará com certeza na vida de Cristo Jesus. Há 2 símbolos aqui, há 2 círculos. Esses 2 círculos representam 2 tipos de vida. Veja comigo um círculo, onde tem uma cadeira ali dentro, e tem um em cima da cadeira, e vários pontos em volta, vários pontos em volta. A cadeira representa o eu, que está governando. O eu governa o centro da vida. Aquela cruz desse círculo está fora da vida. Ou seja, Cristo está fora da vida da pessoa. Esses pontos que ficam dentro desse círculo, as ações e atitudes controladas pelo eu, resultando em discórdias, frustrações, desconfianças. É uma vida, então, onde Deus não está no centro. Já imagina comigo, então, veja esse novo círculo e compare os 2. Esse agora é a vida controlada por Cristo. Veja só, Cristo está no centro da vida, na cadeira. O eu está fora do centro, está na vida, mas o eu já não governa mais essa vida. Esses pontos que antes estavam desordenados, ou seja, as ações estão ordenadas agora, porque Cristo está, então, controlando as nossas ações. São 2 tipos de vida, uma sem Cristo e outra com Cristo governando a vida. Eu quero que você pense comigo. São 2 círculos, você já viu aqui. Uma onde Jesus Cristo está na vida, Deus está na vida, onde outra que Deus não está na vida.
Qual delas representa você? Você quer que nessa noite Jesus Cristo trabalhe na sua vida? Há uma oração simples que diz assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido na cruz por mim e ter perdoado os meus pecados, dando-me uma vida eterna. Sei agora que preciso de ti. Abro a porta do meu coração e da minha vida para que o Senhor seja meu Salvador e Senhor. Faça de mim aquilo que deseja. Realiza o teu plano maravilhoso em minha vida. Amém. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, você fazê-la com fé, Jesus Cristo vai entrar na sua vida, vai fazer morada para sempre. Toma uma decisão diante dele. Ele quer morar na sua vida. Assim como Zaqueu, toma a decisão de Jesus Cristo entrar na sua casa, na sua vida, deixe que ele faça morada. Zaqueu tomou a posição e você pode tomar também em nome de Jesus Cristo. Fique com Jesus Cristo. Deixe ele morar na sua vida. Eu quero orar por você que me ouve, orar por você que está durante esse culto aqui agora. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra. Que ela venha fazer diferença em todo o nosso viver. Que possa, sim, haver salvação nessa vida que está nessa noite aqui agora, ó Pai. Clamamos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tá? Que Deus guarde você e que você tenha uma semana totalmente abençoada por Deus em Cristo Jesus. Amém.